Eu vou me despedir mais vezes da igreja, que daí você é paparicado. Elas sabiam que eu gostava de música a capela e prepararam aqui essa homenagem. Que bom. Amigos, a mensagem de hoje é uma mensagem simples, mas que, quando eu a entendi, fez todo sentido para mim. E me ajudou a compreender melhor a questão da oração. Vocês sabem que os discípulos, eles não sabiam orar. Eles declararam isso, né? Senhor, ensina-nos a orar. Porque eles não sabiam orar. E às vezes a gente corre o risco de achar que a gente sabe orar. Eu não sei se já aconteceu com você de orar e depois da oração não acontecer nada. Já aconteceu isso com você ou só comigo? Você orou e não aconteceu nada. Nada. E parece que a oração não passa do teto, e parece que a oração, tanto faz você orar ou não orar. A minha pergunta é, será que a gente sabe orar? Ou não? A gente sabe e nada acontece, ou às vezes acontece. Como que é essa relação? E quando os discípulos falaram, Senhor, ensina-nos a orar, por quê? Porque eles oravam e não acontecia nada, Jesus orava e acontecia tudo. Então eles falaram, Senhor, precisa ensinar a gente a orar, porque a gente deve estar orando errado, porque a gente ora e nada se resolve na vida. E então, eu pensei, eu acho que eu não sei orar. E a resposta de Jesus para a angústia dos discípulos foi a oração do Pai Nosso. E eu gostaria de trazer essa reflexão nessa manhã. Então abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9. E Jesus nos ensinou a orar. Essa é a oração modelo. Então Jesus disse para a gente orar de uma forma, e a gente acaba orando de outras maneiras. A gente sempre ouviu dizer que a oração é abrir do coração a Deus como se faz a um amigo, e está obviamente certo isso. Mas quando Jesus foi interpelado por essa questão, ele disse o seguinte, no verso 9, né? Mateus 6, a partir do verso 9, ele disse assim, portanto, vocês vão orar assim. Ele está dizendo como é que é para você orar, como eu devo orar. Vocês vão orar assim. E a oração nós conhecemos que diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero fazer uma análise do que está acontecendo aqui, nessa oração que Jesus nos ensinou. E por que Jesus usou essa estrutura para nos ensinar a orar? Bom, a primeira coisa que o texto diz é que o Pai é nosso. Isso significa dizer que o Pai não é meu, nem seu. O Pai é nosso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente ora achando que o Pai é só meu, mas ele não é só meu, o Pai é nosso. Quem é pai de 2 filhos, sabe que a gente tem que cuidar muito com presente, por exemplo, porque um vai dizer, ele ganhou mais, ganhou menos, vai dividir doce, qualquer coisa, porque você é pai deles e não de um. O Pai é nosso. Então, você já viu mãe orando para a filha passar no vestibular em medicina e universidade pública? Já viu como é que é essa oração? A oração é assim, oração sincera, né? Mãe orando, intercedendo pela filha. Senhor, tu sabes todas as coisas. Senhor, tu sabes que a minha filha vai do cursinho para a igreja, da igreja para a casa, da casa para a igreja, da igreja para o cursinho. Essa menina só faz estudar, Senhor. Eu tenho que tirar ela do quarto para comer, Senhor, de tanto que ela se dedica. Então, Senhor, por favor, faça com que a minha filha lembre de tudo que ela está estudando, dê tranquilidade para ela na prova.
O Enem está chegando, que ela não chegue atrasada, que ela esteja bem, que ela esteja alimentada, e que o teu Santo Espírito sopre na mente dela tudo o que ela estudou, e que ela possa passar na universidade pública, porque o Senhor sabe que nós não temos condições de pagar uma faculdade de medicina numa faculdade particular. Então, por favor, faça com que a minha filha passe. Essa é a oração. Em outras palavras, Senhor, são 75 candidatos por vaga. Faça com que a minha filha passe e que outras 74 famílias fiquem sofrendo e paguem mais um ano de cursinho, porque o problema é dele, Senhor. O que importa é minha filha, que é minha filha que tem que passar. Porque a visão é que o pai é meu. O pai não é nosso. O pai é meu. A oração que talvez deveria ser feita era assim: Senhor, minha filha tem se dedicado, minha filha tem estudado, você sabe que é o sonho dela, mas a gente não sabe. Tem muita gente também estudando, se preparando, e a gente quer que ela passe, se for da tua vontade, a gente quer que ela passe no ano que o Senhor achar que é bom, e que ela passe no lugar onde o Senhor determinar, porque o Senhor conhece o fim desde o princípio, e o Senhor sabe quem tem que passar esse ano e quem não deve passar esse ano. Então o Senhor cuida de todas as pessoas que vão prestar o vestibular, para que a tua vontade prevaleça, e que esses que passem, que eles possam se dedicar, se tornar bons médicos, e que possam ser luz e bem, porque o Pai é nosso, o Pai não é meu, o Pai é nosso. As nossas orações, elas muitas vezes focam em nós e nas nossas necessidades. É naquele período que aqui em São Paulo a gente estava passando por uma seca, né, uma estiagem terrível, o Cantareira com menos 70% de capacidade, aquele desespero, e você vai na igreja, o indivíduo dizendo: Senhor, nós vamos ter um piquenique no domingo com os nossos jovens, por favor, Senhor, que não chova, que caia um dilúvio no teu piquenique, né? Mas que chova. Que o Pai é nosso, o Pai não é meu. E Jesus já coloca, dando essa perspectiva, Pai nosso. Então, quando a gente ora, a gente tem que pensar no coletivo, porque o Pai não é meu, o Pai é nosso. E diz assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Perceba, aqui você está orando para que a compreensão das pessoas seja que o nome de Deus é sobre todo nome. Um dos mandamentos declara que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. Então, Deus, Ele não é um como nós, Ele é um em nós, Ele é um conosco, mas Ele não é um de nós. Ele é um amigo, mas nunca foi um amigão. Ele está em você, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, mas Ele não é um de nós, e portanto não pode ser tratado como um de nós. Nós tratamos uns aos outros com respeito. Com Deus não é questão de respeito, é adoração, é submissão absurda, total, completa e restrita. O nome de Deus é sobre todo o nome. Então a gente cuida para a forma como a gente se direciona a Deus, a gente cuida para não fazer nenhum tipo de brincadeira em relação ao nome de Deus, a gente se preocupa para não profanar o nome de Deus, porque o nome dele não é como o meu e como o seu. O nome dele é sobre todo o nome. Então, quando você for orar, você está diante de um ser que não é como você, que não é um par seu, não é um igual a você. Portanto, você não se direciona a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Você diz: Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado, ou seja, separado de todos os outros nomes na terra, de anjos, de demônios, de criaturas, de animais, de seres não caídos, de outros planos. O teu nome é santificado, é outro nome, é outra espécie, que dá origem a tudo que existe. Então, quando você entra diante dessa audiência, você não chega de qualquer forma,
porque o nome dele precisa ser santificado. E aí então você declara: venha o teu reino. E o reino implica em rei, em governo. Quando você declara venha o teu reino, você está dizendo que você quer que a forma e a estrutura do governo de Deus, do reino dele, se estabeleça na terra e se estabeleça no seu coração e no meu coração. E a lógica desse reino não tem nada a ver com a lógica do reino que eu e você vivemos aqui. A lógica do reino de Deus é outra. A lógica do reino de Deus propõe você andar na contracultura, você andar na contramão de tudo que está posto aí. Então, no reino de Deus, o primeiro, quem quer ser o primeiro, vai para o último lugar da fila. No reino de Deus, quem quiser ganhar a sua vida vai ter que perder ela primeiro. No reino de Deus, quando nos agridem, a gente não revida, a gente paga o mal com o bem, porque o reino de Deus tem outra lógica. No reino de Deus, o maior de todos é o que mais serve. A lógica desse reino não tem nada a ver com a lógica daquilo que nós estamos acostumados e com a nossa estruturação social. A lógica do reino de Deus, ela permeia o outro como mais importante do que eu. O Antigo Testamento diz que nós deveríamos amar, veja o crescimento da visão do reino de Deus. Antes era assim, você deve amar o próximo como a si mesmo. Vem Jesus e diz assim, agora você vai amar o próximo de uma outra maneira, da forma como eu vos amei. Vocês lembram o que foi dito no Antigo Testamento? Olho por olho, dente por dente, justiça. Vocês lembram? Pois é, então agora eu vou ampliar a visão de vocês a respeito do reino de Deus. E o reino de Deus diz que você deve amar o seu inimigo e orar por aquele que te persegue. E aquele que não te agrada, você deve pagar com agrados. A lógica do reino é outra. Nós queremos justiça. Nós queremos que as coisas aconteçam de tal forma e de tal maneira que haja equidade, né, em todas as ações humanas. Então, parece que nós temos o desejo da justiça em relação ao outro e o desejo da misericórdia em relação a nós. Isso pela distorção de que o Pai é meu, não é nosso, ou seja, ele pode usar 2 pesos e 2 medidas, então se você errou, tem que ir um raio na sua cabeça. Se eu errei, Deus sabe por que eu errei. Quando Deus estrutura uma outra lógica, para a gente entender talvez um pouquinho melhor essa questão de justiça, misericórdia e graça, há uma ilustração, né, que C.S. Lewis traz a respeito do piquenique, que é assim, o que seria justiça? Justiça é você planejar um piquenique e você orar pedindo um dia de sol e Deus mandar uma chuva tremenda, porque você não merece um dia de sol. Porque você é pecador, porque você é sujo, porque você é falso, e aí Deus diz assim, ó, eu tenho que mandar uma chuva para ser justo, e vai ser chuva de canivete, e vai ser de canivete suíço e aberto, ainda em cima de você nesse piquenique, porque é justo isso, porque você é pecador e você merece morrer, isso é justiça. A misericórdia, alguns entendem como algo assim, tem o piquenique, e aí Deus simplesmente diz assim, merece a chuva de canivete, mas eu não vou mandar a chuva de canivete, não vou fazer nada, vou mandar um dia nublado. E a graça, alguns entendem como se Deus entregasse, mesmo não merecendo, um dia ensolarado, mas sem com muita força, e Deus fazendo uma barreira para não chegar nenhum mosquito lá no teu piquenique. Que esse negócio de gente em parque, em piquenique, quando a gente vê em filme, é tão lindo até que você vai fazer, né? Aí você descobre que você é trucidado pelos mosquitos, que sentar na grama não é assim tão agradável quanto aparece nas imagens, né? Mas daí Deus vai lá e não deixa nenhum mosquitinho chegar, isso seria a graça.
Aí, o estabelecimento do reino de Deus é o estabelecimento da graça plena. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque Ele dá segundas chances e novas oportunidades para todos nós. Você já imaginou como seria a nossa vida se não tivéssemos segundas chances? Nós teríamos uma vida solitária, porque nós teríamos nos magoado tanto e não teríamos segundas chances. Então cada um viveria isolado, porque não haveria segunda chance para ninguém. Uma vida sem as misericórdias se renovando a cada manhã seria uma vida terrível. Uma existência sem o perdão oferecido 70 vezes 7 seria uma existência de justiça e, por consequência, de morte de todos nós. Não só pelo juízo de Deus, mas porque nós nos mataríamos se Deus não tivesse colocado em nós a capacidade do perdão. E o perdão é uma estrutura do reino de Deus. Então, quando você declara, venha o teu reino, que ele seja estabelecido na minha alma, no meu coração, você está pedindo que você seja governado por um outro rei, com uma outra lógica, com uma outra maneira de se entender a vida. Então, o cristão prefere ser injustiçado do que promover a injustiça. O cristão genuíno, ele prefere perder do que ganhar a custas de alguém. O cristão genuíno, ele escolhe usar uma outra maneira de encarar a vida. A forma como as pessoas entendem como vantagem, não é vantagem no reino de Deus. É o indivíduo que tem um carro para vender, e ele está desesperado porque ele precisa vender rápido, e o carro vale, sei lá, 20 mil reais, e aí o outro descobre que o rapaz está desesperado, e vale 20, chega lá e oferece 15. E o indivíduo está desesperado, ele, não, mas 15 é muito pouco, vale 20, na tabela é 22, eu estou fazendo a 20, não, mas se quiser é 15. Aí negociam, aí chega a 16, paga 16 porque o rapaz está desesperado, está precisando com urgência do dinheiro, e aí o outro sai contando a vantagem, falando assim, ó, vale, na tabela está 22, paguei 16. E acha que é uma grande vantagem, né? Essa lógica é uma lógica nefasta de um reino podre e sujo que eu e você vivemos. O carro vale 20, porque ninguém paga a tabela, vale 20, então paga 20. A lógica do reino de Deus é outra. A lógica do reino de Deus, nós somos todos dignos de respeito, todos nós devemos aceitar uns aos outros, perdoar uns aos outros. A lógica do reino é outra. Então, quando você declara Pai Nosso, você está orando por todos nós, entendendo que a compreensão é coletiva e não individual. Santificado seja o teu nome, Senhor. Eu sei que o Senhor é digno de honra, de adoração, de louvor. Eu entendo que eu sou criatura, que eu sou menos do que pó. E agora eu peço que o teu reino seja estabelecido, porque esse reino que eu vivo, ele é podre, ele usurpa os meus valores, ele usurpa a minha individualidade, ele usurpa as minhas emoções e me destrói. Então eu preciso que o teu reino venha, que o teu reino seja estabelecido. E aí então você ora, que a tua vontade seja feita na terra como é feita no céu. Aí eu pergunto para você, no céu existe morte? Não. No céu existe injustiça? Não. No céu existe violência? Não. No céu existe doença? Não. No céu existe incapacidade intelectual, física, moral, psíquica? Não. Então, quando você diz, seja feita a tua vontade, você está declarando que você está pedindo que as coisas que acontecem no céu, que é a leveza, a pureza, a paz, a segurança, a alegria, a felicidade, aconteça. Agora, eu não sei se você percebeu, que até agora, você não está orando pela tua dor de barriga? Você não apareceu na história ainda aqui, da oração do Pai Nosso. Os teus problemas, teus desejos, teus sonhos, as coisas que a gente precisa, as nossas necessidades e os nossos caprichos, eles não aparecem nessa oração.
Ou seja, eu não sou o centro da oração. Jesus disse: quando vocês orarem, vocês vão orar assim. É assim que é para orar. Você sai do centro do pedido, você sai do centro. Você não está orando por você, você não está intercedendo pelos teus problemas, tuas lutas. Você está separando o nome de Deus, você está santificando o nome de Deus, você está pedindo o estabelecimento do reino de Deus na terra, você está pedindo que a vontade de Deus seja feita. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. E mais do que isso, por estranho que pareça, a oração do Pai Nosso é uma oração de intercessão por Deus. Por mais aparentemente contraditório que seja, você ora para Deus e por Ele, porque você está dizendo: Senhor, santificado seja o teu nome, que o teu reino venha, que a sua vontade seja feita. Você está orando para Deus e por Deus na oração do Pai Nosso. Você pede que a vontade dele seja estabelecida, e isso aconteceu na vida de Cristo. Você acha que sempre a vontade de Jesus foi a mesma vontade do Pai? Sim ou não? A vontade de Jesus sempre foi a vontade do Pai ou não? Eles divergiam. E divergiram, pelo menos em uma situação clara na Bíblia, que é no Getsêmani, quando Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. A vontade de quem prevaleceu? A do Pai ou do Filho? Do Pai. Jesus Cristo disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Sabe o que isso significa dizer? Que a minha vontade e a sua vontade não têm a menor relevância. E isso é muito ruim, porque a gente quer muita coisa, e a gente precisa de muita coisa, e a gente deseja muita coisa. E eu vou dizer para você o seguinte, que obviamente não é errado pedir, não é errado desejar ou querer, mas é muito possível que os meus desejos e as minhas vontades não estejam tão santificados quanto deveriam estar. Isso significa que são desejos provavelmente egoístas, pessoais, focando num Pai que é meu e não é nosso. É por isso que Jesus orienta dizendo assim, que a gente tem que terminar a oração dizendo: mas seja feita a tua vontade e não a minha, porque Deus, Ele está administrando o todo, o geral e o específico, porque o Pai é nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. E aí então começa aparentemente agora voltado um pouquinho mais para nós, mas você vai descobrir que não, porque diz assim: o pão nosso de cada dia. Percebeu que o pão é nosso, né? Que o pão não é meu, o pão é nosso. Mais uma vez, Jesus trabalhando a coletividade: o pão é nosso, o pão não é meu. Há um problema com essa questão do pão sendo nosso. Há um problema. Todos aqui conhecem o pastor Jader Santos. Ele compõe muitas músicas. Está aqui o pastor Daniel Lidke, que também compõe muitas músicas. Eu nunca compus nada, mas eles receberam de Deus um dom para compor. E aí, esses dias eu dei a mensagem e o pastor Daniel cantou a música Tudo, Jesus, né, Tudo. E Deus deu para ele a música, como dá outras tantas músicas para o pastor Jader. E a gente canta as músicas deles. Vocês já imaginaram se eles compusessem essas músicas e falassem assim: não, Deus deu para mim, por que eu vou ficar distribuindo e fazendo os outros ouvirem? Não, para mim é meu, o dom é meu. Dom é meu, Deus deu para mim, então eu vou usar para mim, eu vou compor aqui e eu vou cantar para mim mesmo. E acabou. Não faz sentido isso, né? Deus dá um dom para a pessoa e ela pegar aquele dom para ela. Não faz sentido.
Agora, se com dons, por exemplo, como da composição, não faz sentido a pessoa usar aquele dom unicamente para ela, por que faz sentido nós usarmos nosso dinheiro e nossos recursos apenas para nós? Se o pão é nosso. Porque daí quando vem o nosso salário, ou os nossos lucros, para quem é empresário, etc., na hora de dividir, fala assim, não, Deus deu para mim, o dinheiro é meu, foi Deus que me deu, então se Deus quiser, que Ele que dê para você, Ele deu para mim. E a nossa lógica na hora de distribuir o recurso que é um talento, que é um dom de Deus, a gente usa uma lógica invertida. Aí para nós parece que faz todo sentido, o teu dinheiro é teu, o meu dinheiro é meu e cada um se vira. Mas não era essa a lógica da igreja cristã primitiva, quando as pessoas vendiam suas propriedades e distribuíam de maneira que ninguém tinha falta de nada. Por que eles estabeleceram isso? Porque eles queriam que o reino de Deus se estabelecesse. Quando o dinheiro é nosso, o nome de Deus é santificado, a vontade dele é feita e o reino acontece. Eu me lembro de uma vez ter almoçado com um empresário em um canto aí do Brasil, e ele me deu o depoimento dele, o testemunho dele. Um homem com muito dinheiro. E ele ganhava muito dinheiro, um empresário de sucesso, em vários ramos, ganhava muito dinheiro, mas isso o incomodava muito. Porque ele ficava pensando, se Jesus voltar e eu estou com esse mundo de patrimônio, esse mundo de coisas, eu não apreciei a volta de Jesus, não preguei o evangelho, aquilo incomodava ele não sabia exatamente o que fazer. Ele passou muito tempo orando sobre isso, até que ele deu um start na cabeça dele. E ele estabeleceu com Deus o seguinte, ele estabeleceu um padrão de vida, e um padrão de vida alto. Padrão de vida top, certo? Ele estabeleceu um padrão com Deus, e ele disse, Senhor, esse é o padrão que eu quero fazer o acordo com o Senhor. Tudo, 100% do que passar disso é teu. Tudo. Ele olhou para mim e falou assim, pastor, eu não paro de ganhar dinheiro. Qualquer coisa que eu faça, dá dinheiro e não é pouco. E aí ele começou a falar de todas as obras sociais que ele estava apoiando, etc., gente que estava estudando. Ele entendeu que o pão é nosso, que o pão não era dele. Pensa em um indivíduo muito rico, assim, sei lá, pensa em um indivíduo muito rico. Aí ele começa a prosperar nas empresas dele. O que você acha que, quando Deus está entregando essa prosperidade, o que você acha que está passando na mente de Deus? Assim, ó, realmente, você já tem 7 carros, compre mais 2. Você acha que é isso que Deus está pensando? Ó, você já tem casa na praia, você já tem casa em Campos do Jordão, você já tem mansão aqui, mansão ali, mas estou pensando, você devia comprar mais umas 2 casas em Miami. Para que uma só? Vai em 2, aí você vai numa, depois você vai em outra, e você acha que é isso que Deus está pensando? Quando Deus nos dá qualquer talento, Ele está pensando no bem-estar do próximo, é o princípio de eleição na Bíblia. Deus elege alguns para determinadas coisas, para que essa pessoa seja luz e seja bênção na vida dos outros. E cada um de nós tem talentos e tem dons, e esses talentos e dons são nossos. Por isso, quando vem alguém cantar, quando alguém pregar, quando alguém tem o dom da recepção, o dom da hospitalidade, Deus dá isso à pessoa para que ela seja luz. Por quê? Porque o pão é nosso, o pão não é meu, o pão é nosso. E todos nós podemos ajudar alguém, todos nós, de uma forma ou de outra. Talvez você não tenha tantos recursos, mas você pode oferecer teu talento, teu tempo. Por exemplo, se o indivíduo é médico, ele pode estabelecer com Deus
uma cota de consultas gratuitas. Se o indivíduo ele é advogado, ele pode dizer assim: Senhor, eu não quero ter em momento algum período da minha vida que eu não esteja fazendo pelo menos uma causa para alguém carente sem cobrar meus honorários. Se é psicólogo, dizer assim: Senhor, eu não quero passar momento algum sem fazer terapia com alguém que não tenha condição de pagar. Então, a gente pode usar os nossos talentos, além do nosso sustento, dos nossos benefícios, a gente pode usar para pegar e falar assim: olha, eu sou professor, então é o seguinte, eu vou separar um tempinho para dar aula particular para alguém carente que não tem condições, que tem dificuldade no aprendizado. Porque o pão é nosso. E quando eu reparto o pão, aí então eu entendo que o Pai é nosso, eu estou declarando que o nome dele é santificado. Quando eu entendo que o pão é nosso, o reino de Deus é estabelecido. Quando eu reparto o pão, eu entendo então que a vontade de Deus está sendo feita. E aí diz: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aqui tem um grande problema, porque a gente é muito dodói. A gente é dodói. Porque assim, a gente erra com todo mundo o tempo inteiro, mas quando erram com a gente, aí a gente quer o osso do cara. Aí a gente quer que ele seja banido do universo. A gente quer que ele vá para uma outra dimensão e fique lá eternamente de castigo. E a gente se decepciona com as pessoas, e assim é verdade isso. Agora, você sabe que pessoas decepcionam você e você decepciona pessoas também. É por isso que essa é uma condição, veja, você pode escolher ser cristão ou não ser. Isso é uma opção sua e minha. A gente pode escolher, quero ser cristão ou não quero ser cristão. Mas se você escolhe ser cristão, se você escolhe ser um cristão, você não tem a opção de não perdoar. Porque o perdão é pré-requisito para o cristianismo. E eu vou explicar para você por quê. Eu queria que você imaginasse um diálogo que está só na minha mente, tá? Não tem lugar nenhum, mas imagine um diálogo entre a Trindade antes da criação do planeta. Os três reunidos, e aí um olha para o outro e diz: e aí, vamos criar o planeta Terra e a raça humana ou não? Aí quem sabe Deus diz: vamos criar. Deus Pai, né? Vamos criar. Aí o Espírito Santo talvez tenha dito assim: tudo bem, mas eles vão se rebelar contra nós, eles vão se tornar nossos inimigos, eles vão odiar as coisas que nós amamos e vão amar as coisas que nós odiamos, eles vão se rebelar, o que a gente faz? Aí talvez Jesus tenha dito assim: a gente perdoa. Eles vão se revoltar, eles vão pecar, mas a gente perdoa. A gente vai perdoar. Porque o nosso Deus Trino conhece o fim desde o princípio e Ele já sabia que nós nos tornaríamos esse lixo que nós somos. E mesmo assim nos criou, ou seja, a criação desse planeta, de tudo que você vê, de toda a percepção que nós temos, ela foi estabelecida na base do perdão. Aliás, nós só fomos criados porque antes de sermos criados foi estabelecido o perdão. É exatamente isso que Apocalipse diz. Capítulo 13, verso 8. Quando diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Antes de existir Adão e Eva, Jesus já foi apresentado como Cordeiro, de maneira que quando nós caímos no sangue de Jesus. Então, como a existência do planeta ela é baseada no perdão, Deus olha para você e para mim e diz o seguinte: olha, você é obrigado a perdoar, porque você só existe porque eu te perdoei antes do teu pecado existir. Antes de você existir, você já nasceu perdoado. Antes do teu primeiro pecado acontecer, eu já te perdoei.
E todos os pecados que você vai cometer a partir de hoje até o final da vida já foram perdoados, porque a lógica não é cronológica no reino de Deus. O pecado que eu vou pecar já está perdoado e já foi pago antes do planeta ser criado, não foi na cruz. A cruz foi a execução daquilo, a consumação daquilo. É por isso que nós não somos consumidos. É por isso que a gente não deixa de existir quando a gente peca. Porque nós fomos acamados no sangue precioso do Cordeiro. Então, quando aqui se estabelece, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, mais tarde, depois da oração, Jesus continua dizendo: pois se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Agora, Jesus nunca disse que isso seria fácil, porque perdoar é um exercício do reino de Deus, não é desse reino. Perdoar é uma prática do reino de Deus e não do reino que eu e você vivemos. Nós temos muitas dificuldades em perdoar. A gente prefere a justiça na vida daquele que errou conosco. E isso é um drama que muitos vivem. A dificuldade de perdoar quem falha conosco. E acredite, a gente falha o tempo inteiro. A gente falha com a gente. Como é que eu não vou falhar com você? Se eu falho comigo? Se eu falho com Deus? Não tem como não falhar, porque a gente não faz outra coisa a não ser errar. Se você tirar o benefício do perdão, nós vamos nos matar aqui. Não vai sair um vivo aqui, e o último que sobreviver dentro dessa igreja dá um tiro na cabeça. Sem perdão, o resultado é esse, a gente precisa se perdoar. E a gente erra por muitos motivos. Ou porque a gente não tem todas as informações, ou porque a gente tentou acertar e errou, ou porque a gente errou porque a gente queria errar. Mas Jesus, quando Ele nos ensinou a orar, Ele nos ordena a perdoarmos uns aos outros. E a oração diz que nós devemos orar também assim: não nos deixes cair em tentação. E aqui tem uma grande estrutura prática que Jesus apresenta. Não nos deixe cair em tentação, porque se Jesus deixar, a gente já caiu. Quem tem que lutar e vencer por nós é Cristo. Não nos deixes cair em tentação. É como se você tivesse pendurado no abismo, Jesus segurando a tua mão, e você diz: Senhor, não me deixa cair, porque se o Senhor largar a minha mão, eu caio. Não tem como você não cair sem Cristo. Então não nos deixes cair em tentação. É aquilo que eu falo, ninguém acredita em mim, mas a gente não vence um pudim e vai vencer o pecado? Não vai vencer. Né? O pessoal acha que vai vir, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar. Só desse desejo, achando que eu não vou pecar, já pecou, né? Achando que é você que vai resolver o problema. Então não me deixa cair em tentação, porque se o Senhor me largar, eu já caí. É que nem um carro desalinhado. Lembra daquelas Kombis que tinha uma folga? Que você dava 3 voltas assim, ela dava meia. Né? Que você tem que dirigir com o volante assim para ela ir reto. É, gente. Se Jesus não alinha a gente só vai para cá, assim, ó. Senhor, me arruma. Se Jesus não conduzir, a gente é torto. Se a gente é torto, como é que a gente quer fazer uma linha reta? Não vai fazer. É torto, é torto. Torto é torto. Então, quando diz, Senhor, não nos deixes cair em tentação, é porque a gente cai mesmo, se Ele deixar, ou se a gente largar a mão. E o problema é que assim, Jesus está segurando a gente no abismo, e a gente está tentando que Jesus solte a nossa mão, né? E aí a gente cai. E esse é o problema de todos nós, não é problema de um, de outro, é problema de todos nós. E aí então diz, livra-nos do mal. E se Jesus não livrar a gente desse mundo mal,
que será de nós, né? Foi ontem, eu acho, ou antes de ontem, sei quantos leram, no hospital lá no Rio Grande do Sul. O indivíduo sofreu um acidente, quebrou as 2 pernas, 2 fêmures. Aí entraram os bandidos lá para matar um bandido, deram 19 tiros no menino que não tinha nada a ver com a história. (19 anos, sofreu um acidente, estava lá no hospital, era para ter recebido alta no dia anterior, mas a pressão dele estava alta, ficou um dia a mais, e foram eliminar lá, queima de arquivo. 2 entraram, 19 tiros. Livra-nos do mal, livra-nos do mal. Quanta maldade existe o tempo inteiro aí. A morte desse jogador de futebol, Daniel. Livra-nos do mal. O mundo está cada vez pior, e você sabe disso. Parece que nós estamos vendo diante dos nossos olhos o que o Apocalipse diz, que Deus estaria soltando os 4 ventos, né, do Apocalipse. E a maldade crescendo e proliferando, ódio, a desvalorização da vida. Livra-nos do mal. Então perceba, quando o pão é nosso, o nome do Pai é santificado, o reino dele é estabelecido, a vontade dele é feita. Quando eu perdoo e sou perdoado, o nome do Pai é santificado, o reino dele é estabelecido, a vontade dele é feita. Quando eu permaneço e não caio em tentação, o nome do Pai é santificado, o reino dele é estabelecido e a vontade dele é feita. Quando eu sou liberto do mal, ou quando ele me livra do mal, o nome dele é santificado, o reino dele é estabelecido e a vontade dele é feita. Você percebeu que em toda oração, o foco é Deus, não sou eu? O foco é o reino de Deus e não eu. E Jesus foi claro, ele disse, vocês vão orar assim, ó, é aqui que é para orar. É desse jeito que é para orar, é dessa forma que é para orar. Então, ao invés de você ficar orando, Senhor, salva o meu filho, Senhor, cuida do meu filho, Senhor, eu queria tanto ver meu filho cantando no coral da igreja, Senhor, eu quero ver meu filho nos teus cantos. Sabe o que você diz? Senhor, estabeleça o teu reino no coração do meu filho. Que a tua vontade seja... Qual que você acha que é a vontade de Deus para o teu filho? Que ele beba ou que ele não beba a bebida alcoólica? Que ele fume ou que não fume, que use droga ou não use droga, que esteja fora da igreja ou dentro da igreja. Quando você diz, a tua vontade seja feita, você está dizendo, Senhor, faça isso na vida do meu filho, mas você está dizendo isso mais do que do teu filho. Você está fazendo uma oração por todos, porque o Pai é nosso. Então eu preciso entender que a minha lógica de estrutura é focar em Deus, é intercessão por Deus. Tudo isso porque você não pode se esquecer do pano de fundo. O primeiro objetivo de Jesus na terra foi reivindicar o caráter de Deus. Em segundo plano, salvar a humanidade, porque Deus é sobre todo nome e porque Ele é mais importante do que toda a humanidade. Então o objetivo primário do Filho de Deus era provar o caráter de Deus. Então quando você ora, você está se unindo a Cristo, dizendo o seguinte, eu estou usando as minhas faculdades mentais, físicas, psíquicas, eu estou usando a minha liberdade para dizer que o reino é de Deus, não é do diabo, que a vontade é a vontade de Deus e não do diabo, que nós queremos que a vontade de Deus aconteça e não a vontade do diabo. Você está se posicionando nessa oração no conflito entre o bem e o mal, e você está querendo abandonar os pecados e as tentações, e você quer que Deus livre você do mal, porque a guerra é grande, a guerra é intensa e é constante. E aí então termina a oração, Jesus declarando, por que tudo isso? E Jesus responde, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. O foco é Deus e não eu. E quando a gente muda o foco da oração e a gente estabelece o reino de Deus e somente Ele, a gente descobre
que o estabelecimento do reino de Deus no coração humano é uma luta contra o egoísmo. Contra o egoísmo. Eu termino essa mensagem contando para vocês de uma peça teatral que eu vi há muito tempo em um programa de jovens. Faz tempo que eu vi essa peça. Mas eu acho que ela consegue sintetizar os princípios que aqui eu expus. Pensem que nessa peça tem um jovem, tem aqui um sofá que está de costas para você, o sofá, e aqui tem uma televisão grande, ele está com uma mesinha de centro, com uma pizza, está com um refrigerante de cor preta, eu nunca me lembro o nome, mas ele está ali com um refrigerante desses, ok? E ele está todo animado porque é sábado à noite, e ele vai assistir um super filmaço, daqueles assim, né? E o menino está todo animado, que vai assistir o filme, comer pizza, e aí todo animado, e ele está lá todo empolgado, e tem uma sala então montada aqui, né? Tem uma geladeira aqui, tem um negócio, é um ambiente, né? Ele está todo empolgado, né? Por causa do filme, e ele está falando sozinho ali, né? Esse é o filme aí, eu estou esperando para assistir, melhor pizza do mundo, agora aqui, né, felizão, assim, todo animado, e aqui tem uma porta, e você consegue ver o que está do outro lado, e ele está com um pedaço de pizza na mão, já sentado de costas para você, para dar play no negócio, e blim blom, toca a campainha, aí o cara levanta e fala, 10 da noite, quem que é um inconveniente numa coisa, quem é que tá, não é possível, aí ele fala assim, ele já fica, assim, vai chegando ali naquele olho mágico, né, para ver, aí ele olha, meu Deus, é Jesus, quem foi que chamou esse homem aqui? Falei assim, isso é hora de vir na casa dos outros? Eu falei assim, eu vou fingir que não tem ninguém em casa. Ele falou assim, mas ele é Jesus, ele sabe, né? Então acho que é melhor eu atender, ele disse. E é um monólogo, né? E ele pega, está indignado, abre a porta, e ele fala, Jesus, que alegria, Jesus, vem pra cá. Que a gente é campeão nisso, né? A gente é campeão, a gente sabe fazer. Vem Jesus, vem pra cá Jesus, Jesus, que coisa boa, Jesus, aqui, quanta honra, uma alegria ter o Senhor aqui em casa, nem estava preparado aqui, senta aqui Jesus, qual seria assim o motivo dessa visita aqui num horário desse, são 10 da noite, né, um sábado à noite, e Jesus fica quietinho, aí ele fala assim, bom, eu estava indo comer, o senhor quer algum pedaço dele? Acho que desse sabor o senhor não come, né? Acho que esse aqui o senhor não come, não. Assim, esse aqui, aí ele já pega, né, o refrigerante e fala assim, esse aqui eu nem vou falar nada. Esse aqui eu vou deixar aqui de lado. Eu estava pensando aqui, eu estava indo assistir um filme, o senhor quer assistir esse filme? Acho que o senhor não vai querer, não. Tem muito sangue, né, Jesus? Muito tiro, muita morte. Acho que é melhor, acho que não. O que a gente faz? Assim, o senhor quer ler? Vamos ler aqui alguma coisa, talvez essa revista não, essa aqui também não, aliás, o senhor acho que nem, vamos conversar então, Jesus, o senhor veio aqui, acho que, né, vamos conversar, o que o senhor quer conversar, Jesus? E aí, muito trabalho, universo aí, o senhor viajando, imagino, bastante, como é que está o céu, está tudo bem lá, e o Éden, e Jesus quieto, né? Aí ele chega uma hora que ele não sabe mais o que fazer, aí ele fala assim, Jesus, aí ele pega o refrigerante, coloca ali, falar a verdade para você, não te convidei para vir aqui, não queria que o senhor estivesse aqui, não sei porque o senhor veio, mas é assim, a gente não tem nada em comum, o senhor não come o que eu como, não bebe o que eu bebo, não assiste o que eu assisto, as tuas conversas não tem nada a ver com a minha, faz favor para mim. Aí ele abre a porta e diz assim, vai embora,
E na cena Jesus só levanta, abaixa a cabeça e sai. E ele bate a porta e diz: e só volte quando eu lhe chamar. E apagam as luzes e acaba a peça. Me dá a impressão que a gente faz isso com Jesus, né? Só volte quando eu lhe chamar. Parece que a gente usa Jesus como um step. A gente só usa numa emergência. Porque a gente quer que a nossa vontade seja feita. A gente quer que a nossa vontade seja feita no céu. Já viu isso? Como que não vai casar no céu? Como que não vai casar? Vai casar sim. Vou reconhecer ou não vou reconhecer? Eu quero que reconheça. Outro diz, eu não quero reconhecer. A gente quer que a nossa... Não é a vontade de Deus estabelecida na terra como é feito no céu. É a minha vontade estabelecida no céu. É a minha vontade estabelecida na sua vida. Você já viu isso na internet, né? As pessoas não querem saber a sua opinião, elas querem a opinião delas na tua boca. Porque a minha vontade tem que acontecer na tua vida. Porque se você não pensar diferente de mim, eu vou fazer de tudo para você começar a pensar do jeito que eu penso. Porque a minha vontade é que precisa ser estabelecida na sua vida, é estabelecida no coração de Deus, estabelecido no céu, na terra, no inferno, onde existir. É a minha vontade, é o meu desejo, é o meu querer, é a minha visão, que sempre é mais equilibrada que a sua. Que é sempre melhor do que a sua. Porque o Pai é meu, porque a vontade é minha, porque o reino é meu, não é de Deus. Porque eu quero que os meus desejos aconteçam, por isso o pão é meu, não é nosso. Por isso eu quero perdão para mim, mas eu quero a justiça para o outro. Por isso eu estabeleço quando eu vou cair em tentação, quando eu não vou cair. Por isso que eu flerto com o mal, não quero me livrar do mal, eu quero flertar com ele. Quero viver perigosamente. Eu quero que Jesus me livre do mal, mas eu vou fazer mochilão sozinho pelo mundo. Tem problema. Mas eu quero que Deus me livre do mal. Eu quero que Deus me livre do mal, mas eu vou ando a pé às 2 da manhã na rua e Deus me livre do mal. O problema é dele. Quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, Ele estava estabelecendo um princípio para matar o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. O homem é o seu autopredador. Não só porque a gente se mata, mas porque a gente se suicida o tempo inteiro. Nós somos nosso principal inimigo. Fiz uma postagem esses dias aí, acho que foi ontem, de uma frase de Albert Einstein dizendo, né? O homem inventou a bomba atômica, mas um rato jamais iria construir uma ratoeira. Nós somos assim autodestrutivos. A autofagia espiritual, psíquica, moral, ela é a constância da nossa vida. A gente se consome e se destrói. Quando Jesus estabelece a oração modelo, Ele está tirando o foco do ser humano e colocando Jesus, o reino de Deus e Deus no centro de todas as coisas. Para que possamos entender que eu não sou o centro da minha vida, que Jesus é o centro dela. Eu faço parte da periferia da minha existência. O centro sempre foi e sempre será Jesus, Deus e o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos perdoe pelas nossas orações e que nós possamos repensar a maneira como oramos. Eu acho que é hora de orar, é isso? Então, assim como você está, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Bondoso Pai,
Como é difícil orarmos não estando no centro da oração. Como é difícil, tendo tantas demandas pessoais e familiares, não tocarmos nesse assunto e centralizarmos nossa prece no Teu nome. Mas foi essa a forma e a maneira como o Teu Filho Jesus nos ensinou. Logo estamos errados e Ele certo. Nos ajude, Senhor, a reestruturarmos a nossa maneira de intercessão. Nos ajude a orarmos como o Teu Filho nos ensinou. Nos ajude a descentralizarmos o nosso ser das nossas preces. Que Jesus seja estabelecido como o primeiro, o último e o melhor em nossa vida. Por isso colocamos nossas fragilidades, nossas incapacidades e limitações em Tuas mãos. E que o Senhor nos reestruture mentalmente, para que o Senhor seja nosso e não meu, apenas. Para que o pão seja nosso, para que possamos perdoar e recebermos o perdão. Para que possamos receber o livramento do mal e que tenhamos a Tua forma de nos sustentar e assim não cairmos em tentação. Fique conosco, Senhor, tendo misericórdia de cada um de nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.